Olá galerinha, bom dia. Dando continuidade à nossa apostila, eu vou fazer um breve resumo das questões físicas da Europa, tá? No geral. Começando pela sua estrutura geológica, que é constituída basicamente por três grandes grupos: bacias sedimentares, maciços antigos e dobramentos modernos. Essas bacias sedimentares ocupam 70% do território, uma vez que os maciços antigos são o que nós chamamos de planalto e os dobramentos modernos as grandes cadeias montanhosas. Tá? As bacias sedimentares são as áreas de deposição de sedimentos, localizadas em baixas altitudes. Na maior parte das vezes são representadas pelas planícies. E uma das maiores delas é a planície samártica, onde se encontra a grande maioria da população europeia. Tá? Os maciços antigos, escudos cristalinos, são as formações antigas naturalmente muito erodidas, ou melhor, sofreram o processo de erosão, e todo esse processo de erosão ocasionou sedimentos, tá? Que se depositaram nas áreas mais baixas, formando o que nós chamamos hoje de bacias sedimentares. Tá? Na maioria das vezes são planícies. E os dobramentos modernos, que são as grandes formações montanhosas originadas por choques de placas tectônicas, por isso formam os grandes dobramentos. Elas se formaram na era Cenozoica, que inclusive é que a gente vive hoje, e por isso o dobramento moderno. Tá? A gente pode perceber aí que as placas tectônicas, tá? As áreas de choque e as áreas de separação através desse mapa, né? Lembrando que pode-se observar aqui na placa euroasiática, que se choca com o do Irã, Arábia, entre outras. Bom, esse mapa é o mapa de altimetria da Europa, que mostra as áreas verdes sendo as áreas das grandes planícies e a samártica, como eu disse anteriormente. Nós temos a planície germano-polonesa, que é uma das mais habitadas, tá, da Europa, enquanto as áreas mais escuras, como o marrom, por exemplo, indica onde se encontram as cadeias montanhosas, que são os Pirineus, os Alpes, os Cárpatos e o Cáucaso, além dos Alpes escandinavos. Bom, já na hidrografia, os principais rios europeus são Rio Volga, Rio Reno, Danúbio, Ródano, Sena e Pó. Todos esses rios têm importância muito grande na economia, uma vez que eles integram todo o território europeu, tá? Sendo importantes meios de transporte, não só para levar a matéria-prima, mas também para escoar, tá, a grande parte da produção de todos os países. O único rio o maior rio europeu é o Rio Volga, porém ele está totalmente em território russo e ele não é totalmente aproveitado economicamente, uma vez que durante o inverno, as suas águas podem se congelar. Tá? A gente vê aí o Rio Volga, né, totalmente no território russo, como diz aí, e ele deságua no Mar Cáspio, pode observar aqui embaixo. Já o Rio Reno, ele liga grande parte da Europa, desde a Suíça até o Mar do Norte, tá? Na Holanda, nos Países Baixos, passando por Alemanha, França, tá? Entre outros. Tem importância econômica muito grande, pois é ele que é um dos responsáveis por escoar toda a produção da Europa até o porto de Amsterdã. Já o Rio Danúbio vai da Alemanha até o Mar Negro, passando por diversos países, também muito importante, tá? Não só para escoar, mas também para receber matérias-primas. Já o Rio Ródano, tá? Ele é um rio menor desses e se encontra totalmente na França. Ele tem importância muito grande para a França, porque ele liga ao centro francês até o mar. Rio Sena, muito importante, cartão postal da França. As margens do Rio Sena, por exemplo, estão grandes pontos turísticos, como o Museu do Louvre e a famosa Torre Eiffel. Rio Pó na Itália, tá? Um rio muito importante também
porque cruza a Itália toda, desaguando no mar Mediterrâneo, ou melhor, no mar Adriático, que faz parte do mar Mediterrâneo. Agora falando de clima. Tá? O clima no continente europeu, já tem no caderno e apostila, mas eu quero deixar enfatizado, ele sofre a influência de várias situações, desde latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, correntes marítimas e massas de ar. Tá? Essas são as principais características que influenciam no clima do continente europeu. Tá? Todos eles explicados já anteriormente. Os principais climas europeus são o polar, no extremo norte, temperado oceânico, que é aquele que sofre a intervenção do mar, temperado continental, que é aquele que sofre a influência do interior do continente, o mediterrâneo ao sul e o frio de montanha tá nos dobramentos modernos. E como já havia dito anteriormente, essa é uma questão que eu gosto de levantar sempre. A vegetação do continente europeu está intimamente ligada ao clima, tá? Então, por exemplo, a gente vai ver aí que nesse mapa, a gente vai ver que tem a tundra no extremo norte, as florestas boreais também ainda ao norte, no centro do continente as florestas temperadas, tá? A questão mediterrânea ao sul e o semiárido e as estepes aqui no leste europeu. Bom, vamos começar pela tundra, Ela ocorre no extremo norte durante os curtos verões. Essa vegetação ela é muito comum em todas as regiões polares, tá? E ela aparece durante esses curtos verões quando ocorre o degelo. Ela é formada por musgos, líquens, gramíneas e pequenos arbustos e é muito importante como fonte de alimentação para animais que vivem nessa área. Tá? A gente pode ver aí que o inverno é bastante rigoroso, enquanto nos curtos verões ela acaba aparecendo, como mostra as fotos aí. Já a floresta boreal ou taiga, né, que vai da Noruega até a Suécia e a Finlândia, ela também é conhecida como floresta de coníferas. Coníferas, lembrando que é o formato dos pinheiros e dos abedos. Ela pode ser observada em maior quantidade em partes da Europa, cujo frio predomina a maior parte do tempo, né? Ela é muito importante economicamente porque ela serve de matéria-prima não só para a produção de celulose e papel, mas também como própria madeira. Tá? A gente pode observar na foto, né, a grande quantidade de neve existente aí. Já na floresta temperada, que é ao sul da taiga, que atinge Polônia, Alemanha, Bélgica, Suíça, Romênia, Países Baixos e outros, né, a maior parte do continente europeu, principalmente na área central. É uma vegetação que desenvolve na Europa nas áreas em que as estações do ano são bem definidas. Tá? Inverno com muito frio, verão calor, que nós chamamos de clima temperado. E essa é a principal característica, todas as estações bem definidas. Tá? Nos últimos séculos, sofreu bruscas mudanças por conta da exploração das áreas para o desenvolvimento da agricultura e também por conta da urbanização. Quando a gente teve no século XVIII uma urbanização desenfreada devido à Revolução Industrial. Os principais exemplos de espécies que existem aí são os carvalhos, pinheiros, entre muitos outros. Tá? A gente pode perceber que é uma floresta muito colorida, de grande espécie e que abriga grande biodiversidade. Já as estepes, que se encontram próximos aos mares Negros e Cáspio, né, leste europeu, esse tipo de formação vegetal não está presente no sudeste do continente, onde predominam as gramíneas e as plantas herbáceas. A região foi intensamente transformada pela atividade agrícola por conter o solo de Chernozem, que apresenta alta fertilidade. Tá? Os principais exemplos de vegetais encontrados aí são as gramíneas e as herbáceas. Tá? Inclusive, nessa região, a produção de cereais é muito grande, aproveitando essa fertilidade. Tá? A gente pode ver aí o solo de Chernozem na Ucrânia, solo muito fértil, como eu disse anteriormente, utilizado na plantação de cereais. E a vegetação mediterrânea, que fica ao sul e pega grande parte de Espanha, Portugal, Itália, Grécia, Bósnia, entre outros países. Desenvolve-se em regiões de clima mediterrâneo, mais quente
em que outras partes da Europa, que é caracterizada pelo predomínio de dois climas bastante diferentes, né? Um inverno chuvoso e um verão seco, diferente das áreas tropicais. Os principais exemplos de vegetais que a gente encontra aí são os garrigues e os maquis. Além disso, é importantíssima na questão econômica, pois nessa região se dá as oliveiras e a produção de vários vinhos devido às suas parreiras e vinícolas, né, existentes ali. Essa é a vegetação de maquis, tá? Também pode ser chamada de chaparral ou matagal, que é constituída por arbustos, muito densa e fechada, tá? E os garrigues, que são mais secos, que são plantas mais xerófitas. Bom, pessoal, estarei disponível na sexta-feira das 8 às 12 horas. Qualquer dúvida podem me chamar no grupo, no particular do WhatsApp, e vamos que vamos, tá? Um grande abraço a todos e até a próxima.